é Junico Antunes, eu sou o CEO da Produtari Consultores Associados. Gostaria hoje de explanar as relações existentes entre a engenharia do sistema Toyota de produção raiz, basicamente os pensamentos de Taiichi Ohno, as ideias do controle de qualidade total e as implicações num elemento muito importante, que é exatamente a melhor utilização dos ativos da empresa, que está colocado nesse livro que eu escrevi, né, chamado Uma Revolução na Produtividade, a Gestão Lucrativa dos Postos de Trabalho. O que diz Taiichi Ohno? Taiichi Ohno diz que é importante perceber a diferença fundamental existente entre a engenharia de produção taylorista-fordista de origem norte-americana e o sistema Toyota de produção. Qual seria essa diferença central? A resposta que ele dá é uma resposta no âmbito econômico, a não ser que a engenharia de produção resulte em aumento de ganhos, aumento de receitas ou reduções de custos, ela não tem nenhum sentido. Nós estamos falando aqui da necessidade de perceber que as ações técnicas necessitam se subordinar à visão econômica das diferentes empresas. E este é o centro do que Taiichi Ohno chama de engenharia de produção lucrativa. Mas para o atendimento desses resultados, é preciso ter uma compreensão da empresa. E uma compreensão muito interessante é feita pela lógica do controle de qualidade total, ao estilo japonês, o chamado TQC. Ele diz que as empresas, fundamentalmente, têm ativos de capital e ativos de conhecimento. Os ativos de capital se constituem dos prédios, dos equipamentos, das máquinas. O ativo de conhecimento se dá através da utilização dos métodos de trabalho e também da capacitação, da formação das pessoas para construir métodos melhores. Se eu utilizar melhores métodos com pessoas mais capacitadas, eu vou melhorar a utilização dos ativos de capital. Ou seja, eu vou melhorar a utilização das máquinas, a utilização dos equipamentos, a utilização de todos os elementos associados com esse debate. E é precisamente nesse sentido que nós nos perguntamos no livro Uma Revolução da Produtividade, a gestão lucrativa dos postos de trabalho, né? Como fazer para usar de maneira melhor, de maneira mais eficiente, os equipamentos existentes na minha empresa. E a resposta para isso se encontra numa outra metodologia, que é a metodologia do TPM, originalmente trabalhado pelo Nakajima. E nessa metodologia existe um chamado indicador síntese. Indicador síntese que mede a eficiência dos equipamentos. Como diz o Deming, aquilo que não é medido não poderá ser gerenciado. Então a pergunta é, como medir, na verdade, a eficiência dos equipamentos? E a ideia está exatamente na adoção do índice chamado Índice de Rendimento Operacional Global, o IROG. Ele, nos Estados Unidos, no Japão, é mais conhecido como OEE, né? Ou como TEP, mais conhecido, na verdade, como OEP. O que faz, o que mede o IROG? O IROG mede a utilização do ativo. Então, se eu tenho IROG, se eu tenho Índice de Rendimento Operacional Global de 33%, significa que eu estou usando aproximadamente 1/3 dos ativos. Então, o primeiro elemento importante nas organizações é medir, particularmente nos recursos gargalo, particularmente nos recursos restritivos, o Índice de Rendimento Operacional Global. Uma medição pura e simples não é suficiente. Assim como o Deming diz que para você gerenciar é preciso medir, ou seja, não há como gerenciar algo que não é medido, também não basta medir, porque se eu medir e não atuar sobre o sistema, nós não teremos os resultados necessários na organização. É aí que entra, pessoal, uma metodologia desenvolvida pela Produtari, originalmente em conjunto há muitos anos atrás. Essa metodologia foi desenvolvida na GKN do Brasil, em conjunto com a GKN do Brasil, em conjunto com a Dana, ou seja, com profissionais experientes que lá atuavam, o Fischer, não é verdade? O Paulo César Vígulo, o nosso amigo Anselmo Passos. Nós desenvolvemos em conjunto uma metodologia chamada GPT. O que faz essa metodologia do GPT? Analisa o índice de rendimento operacional global, por exemplo, 33%,
E você pergunta o que aconteceu com 1 menos o 33%. Ou seja, o que aconteceu com 67%? Quais foram as causas fundamentais de paradas? E a partir dessas causas de paradas, desenvolve um conjunto de ações gerenciais para melhorar o desempenho do índice de rendimento operacional global do equipamento. Essas ações, elas são de 3 cunhos. A primeira das ações são a ideia da cadeia de ajuda. A segunda ideia é o ciclo de rotinas. E a segunda a terceira é o chamado ciclo de melhorias. A cadeia de ajuda é quando alguma máquina, por exemplo, alguma máquina a gargalo falha, como o sistema deve agir para imediatamente colocar o equipamento em disponibilidade. O segundo mecanismo é a rotina, é você analisar todos os dias como é que está acontecendo esse índice de rendimento operacional global. Se uma empresa possui, por exemplo, 3 turnos, no primeiro turno, no segundo turno e no terceiro turno, e verificar as tendências do que está acontecendo na máquina para poder agir para melhorar o desempenho dessa máquina através dos ciclos de rotina. E terceiro e muito importante é o ciclo de melhoria. Você analisar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, quais são as causas fundamentais dessas paradas. Por exemplo, pode chegar à conclusão que a primeira causa de paradas do equipamento é devido a problemas de tempo de preparação, troca rápida de ferramenta. Finalmente, porém não menos importante, é fundamental que a gente faça controles digitais dentro da ideia da indústria 4.0 e todos os elementos que daí advêm. E para isso, pessoal, a Produtari ela é parceira, né, de uma empresa importante chamada EFACT. E dentro do EFACT, né, uma empresa que trabalha com a digitalização, com a ideia do OEE, com a ideia do GPT, nós teremos todas as condições de fazer esse trabalho também no campo digitalizado, dando rapidez, fluidez, nitidez, transparência para os elementos de trabalho que nós estamos fazendo sobre a gestão do pós-trabalho. E se nós trabalharmos bem na gestão do pós-trabalho, nós iremos aumentar o OEE. E ao aumentarmos o OEE, nós iremos melhorar a utilização dos ativos. Geramos um método, que é o método do GPT, da gestão do pós-trabalho, aplicamos esse método através da formação de profissionais dessas empresas, e essa metodologia, agindo sobre os ativos de capital, agindo sobre as máquinas e equipamentos, vai permitir com que você tenha uma melhoria significativa na melhoria dos ativos. Ou seja, você talvez não vai precisar comprar novos equipamentos, você vai ter uma maior lucratividade do pós-trabalho e uma maior lucratividade da empresa.